A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos, estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, mais uma oportunidade de juntos podermos estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Josias Rodrigues, é de Guabiruba, Santa Catarina. Daniel Júnior, é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Raimundo Ricarte Neto, é de Sorocaba, São Paulo. Cleonice Silva Malta, é de Maceió, Alagoas. Iraildes, é de Rochedo, Mato Grosso do Sul. Isanira Stork, é de Porto Velho, em Rondônia, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, pelos cuidados que tem tido para com cada um de nós, te damos graças por mais este dia que nos é concedido e pela oportunidade que temos de podermos estudar a Tua Palavra mais uma vez com centenas de pessoas. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente, no coração de cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitarmos a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Abençoa todos aqueles que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, tribulações, angústias, têm os seus sofrimentos, têm as suas necessidades. Aqueles também que nos escrevem pedindo orações, Tu os conheces. Pedimos, Pai, que, segundo Tua misericórdia, conceda as bênçãos, vitórias, em nome de Jesus. Amém. Daremos continuidade ao estudo desta semana. Estamos no capítulo 3 da Carta de Paulo aos Efésios e estamos aqui estudando acerca do mistério que foi revelado aos gentios, o mistério do Evangelho. E sabemos que a graça ela sempre existiu. Todo filho de Deus, desde Adão e Eva, depois que entrou o pecado, todos que foram salvos pela graça. Nenhum ser humano foi salvo por obras ou por méritos próprios. Cada pessoa salva é salva pela graça de Jesus. Não existe outro meio de salvação. E nós, claro, precisamos estar atentos às orientações da Palavra de Deus, segui-la, vivê-la em nossa vida, como consequência de nós termos sido salvos por esta graça maravilhosa, esse dom que Deus nos deu, que é a vida eterna através da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós estivemos aqui ontem falando a respeito de Cristo habitar em cada coração, e era esta oração que o apóstolo Paulo fazia, que Cristo pudesse estar vivendo no coração de cada crente lá em Éfeso e também habitando em nosso coração. Porque não adianta nós sermos cristãos ou dizermos que somos cristãos, sermos batizados em uma igreja, mas não termos Jesus em nossa vida. Isso acontece muito. As pessoas, elas aceitam a Jesus, se batizam, mas depois vão viver a sua própria vida sem a presença de Jesus, fazendo aquilo que lhe vem à mente, o seu desejo carnal. E então as pessoas, elas têm o nome na igreja, mas estão longe de Cristo. Então Jesus, ele precisa habitar no coração para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam as obras que ele faz através da nossa vida. E Paulo, ele termina aqui o capítulo 3 de Efésios, nos versos 20 e 21, ele diz aqui: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É interessante, irmãos, que Deus, ele é poderoso. Deus, ele pode realizar o impossível. Aquilo que nós sequer imaginamos, Deus, ele é capaz de realizar. Mas, infelizmente,
muitos de nós não buscam este poder em sua vida. Lutam sozinhos, estão passando por uma dificuldade, estão passando por uma necessidade, uma provação, uma angústia, uma dor, uma aflição. E não importa qual seja o problema, a pessoa, ela luta sozinha, tentando resolver o problema. E nós sabemos que nós, por nós mesmos, não conseguimos e nem conseguiremos realizar e solucionar os nossos problemas. Toda solução, toda situação, ela se resolve com o poder de Deus em nossa vida. Mas então alguns podem perguntar assim, mas por que eu sofro tanto, eu tenho pedido a Deus, tenho clamado e Ele parece que não age na minha vida, não manifesta o seu poder em minha vida? O que nós precisamos, irmãos, é manter a nossa fé em Deus. Nem sempre nós iremos receber aquilo que nós estamos pedindo, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes, Ele permite nós passarmos por certas situações para que nós nos aproximemos dEle, para que nós o busquemos, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Porque se tudo continuar bem, sem nenhum problema, sem nenhuma interferência, muitas das vezes nós nem nos lembramos que Deus existe. Agora, quando vêm as dificuldades, os problemas, aí nós começamos a nos lembrar de Deus. E outras situações também acontecem por causa de decisões erradas que nós tomamos e então sofremos algumas consequências. Mas mesmo assim, Deus é poderoso para nos dar a vitória, mesmo se o problema foi causado por nós mesmos. O que nós não podemos é perder a fé em Deus. Deus, Ele pode solucionar todo e qualquer problema que nós enfrentamos em nossa vida. Como diz aqui o apóstolo Paulo, toda glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Este é o nosso Deus. Não importa qual seja o problema que nós estamos atravessando, não importa qual seja a situação que nós estamos vivendo no momento. O que nós precisamos é buscar a solução em Deus. Ele tem poder, Ele é poderoso e Ele realiza muito mais do que nós pedimos e podemos imaginar. Então, Paulo, ele diz aqui que a Ele, a Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Então, nós precisamos estar glorificando a Deus pelo poder que Ele tem, pelo que Ele já realizou por nós, principalmente por Ele ter provido a salvação para nós, pecadores, que não merecemos, e Ele assim mesmo nos enviou Jesus para pagar o preço do pecado, porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Então, a Ele seja a glória, porque Ele providenciou a salvação através de Jesus. E sempre que sentirmos a pressão dos problemas, das tentações, das dúvidas, nós podemos nos voltar para as orações que Paulo fez pelos Efésios. Aqui no capítulo 3 nós encontramos as orações que Paulo orando para que eles fossem fortalecidos, para que eles não desanimassem, porque Paulo estava sofrendo, estava preso por causa dos gentios aos quais ele havia levado o evangelho. O apóstolo Paulo, como nós temos já falado aqui várias vezes, ele estava preso. E então, ali na prisão, ele eleva o nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus. E Paulo, então, ele nos lembra de que, sejam quais forem as circunstâncias, nós somos participantes do plano final de Deus. Aqui em Efésios capítulo 1, nos versos 9 e 10, Paulo diz: agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então, este era o plano de Deus: nos reunir. Todos aqueles que aceitam a Jesus, não importa quem seja, aonde esteja,
Todos aqueles que se unirem em Cristo Jesus são participantes do plano final de Deus, que é a salvação de todo aquele que crê. Jesus, ele nos conhece e ele sabe muito bem as lutas, os problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Jesus, ele está pronto para derramar sobre nós as suas bênçãos, nos dar a vitória, nos curar, nos libertar. Jesus é Deus e ele tem esse poder. E nós precisamos confiar e aceitar o sacrifício que ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. E através deste sacrifício, nós nos mantermos unidos em amor, uns para com os outros, não procurando difamar ninguém, nenhum semelhante, nenhuma pessoa, que nós possamos procurar estar orando por essas pessoas para que nos mantenhamos unidos nessa mesma fé, nessa mesma esperança de que Deus ele é poderoso, que ele pode solucionar os nossos problemas, que ele pode nos dar a vitória e que ele, com certeza, vai fazer com que nós permaneçamos em seu amor, testemunhando a todas as pessoas, onde quer que nós estivermos, que nós temos um Deus em quem nós cremos e um Deus que pode e soluciona todo e qualquer problema. Paulo aqui está escrevendo especificamente para os crentes lá em Éfeso, mas essa carta de Paulo ela é estendida a todos os cristãos em todas as épocas, e através da oração do apóstolo Paulo em favor dos crentes lá em Éfeso, ele ora para que Cristo, que é o Salvador da igreja, ele possa estar habitando no coração dos crentes. Aqui em Efésios capítulo 3 e no verso 17, Paulo diz: então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então Cristo habitará em nosso coração à medida que nós confiarmos nele. Cristo não vai habitar no nosso coração se nós simplesmente o aceitamos, nos batizamos e vamos então viver a nossa vida como nós falamos no início hoje, no nosso estudo. Vivemos a nossa própria vida, a nossa própria maneira e Cristo longe de nós. Então, Cristo, ele só pode habitar em nosso coração à medida que nós confiarmos nele. Precisamos então levar a Jesus todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas. Nós precisamos levar a Jesus todos os dias e nos manter confiantes nele. E no momento oportuno, Deus ele vai operar, Deus ele vai agir. Por quê? Porque ele pode realizar infinitamente muito mais daquilo que pensamos e pedimos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos mantermos confiantes nele, na promessa dele, que ele está conosco todos os dias e que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Que nós nos mantenhamos nesta confiança, nesta certeza e que possamos receber a bênção que nós precisamos, segundo a vontade do nosso Deus. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para finalizarmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Paulo ele escreveu: revestivos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.